Graça e paz, amados irmãos. Primeiramente, antes de iniciarmos a mensagem dessa noite, eu gostaria de coração agradecer a toda a igreja pelo carinho, pela preocupação acerca da minha cirurgia e recuperação, mas principalmente pela oração dos irmãos, pela oração da igreja, porque a oração foi fundamental para uma boa cirurgia e recuperação. Mas mais importante é o nosso Deus, que responde às nossas orações. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Dito isso, irmãos, eu convido toda a igreja para que neste momento nós abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e todos juntos vamos fazer a leitura do texto do verso 1 ao verso 15. Atos 28, de 1 a 15. Vamos ler todos juntos? Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Apio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vamos orar pela mensagem desta noite. Querido Senhor, graças te damos. Louvado seja o teu precioso nome. Senhor, louvado seja o teu precioso nome, porque o teu nome está acima de todo nome. Senhor, estamos aqui para falar do Senhor. Senhor, estamos aqui para expressá-lo. Nos ajuda, Senhor, a termos uma conduta e um caráter de um cristão. Nos ensina, Senhor, como devemos proceder. Ensina, Senhor, como devemos orar. Oramos desde já pela mensagem desta noite, por esta reunião. E que tudo que seja contrário a esta mensagem, a esta reunião, em nome de Jesus, caia por terra. Porque é no nome do Senhor, em quem nós nos baseamos e nos fundamentamos. No nome do nosso Salvador, do Senhor das nossas vidas. Senhor, queremos apontar para Ti, queremos expressá-lo, queremos ser fiéis à Tua palavra,
Me ensina a ser fiel à tua palavra, Senhor. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para cada dia, a cada reunião, aquecermos mais o nosso espírito. Espírito Santo de Deus, nos conduz a toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, amados irmãos, neste final de semana, então, vamos dar continuidade à nossa série expositiva do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de abordarmos o texto lido desta noite, o qual nós iniciamos o último capítulo do livro de Atos, capítulo 28, vamos contextualizar os irmãos de onde paramos. Na mensagem anterior do final de semana passado, eu creio que todos os irmãos aqui foram ajudados pelo irmão Sérgio, que nos mostrou o naufrágio do apóstolo Paulo em direção a Roma. E como todos nós sabemos, a via de regra, muitas vezes nós decidimos o destino de nossas viagens. Todavia, nós não sabemos a forma pelo qual nós chegaremos até esse destino. O fato é que todos nós fazemos planos, fazemos projetos, e muitas vezes os nossos planos são planos que são frustrados. Os nossos planos caem abaixo, porque os nossos planos não são planos perfeitos. Os nossos planos não são bons. Muitas vezes os nossos planos vão em desacordo com os planos de Deus. Por isso os nossos planos são frustrados. Mas eu e você precisamos entender que os planos de Deus são planos que jamais são ou serão frustrados. Porque os planos de Deus são planos perfeitos. Por isso, os planos do nosso Senhor são planos que jamais são frustrados. Quando nós estudamos o livro de Atos, e ao longo desta jornada, o qual estudamos, vimos que Deus tinha um plano na vida do apóstolo Paulo. E este plano ficou evidente para todos nós quando Paulo ficou preso. E o próprio Senhor aparece ao apóstolo Paulo dizendo: coragem. Coragem, Paulo. Pois do mesmo modo que pregastes de mim em Jerusalém, importa também que faças em Roma. Aqui eu e você vemos o destino de Paulo, Roma. Mas todos nós também sabemos que a forma como Paulo chega a Roma, muito provavelmente não é a forma, a maneira, o modo ou o tempo pelo qual Paulo pensava que chegaria. O fato é que quando olhamos este naufrágio e todas as consequências ali, eu e você vemos, pois são notórios, de que os planos de Paulo foram frustrados. Talvez no plano perfeito do apóstolo Paulo, ele pensou ir até Roma de maneira em paz, tranquila, talvez com conforto. Talvez o apóstolo Paulo pensou que iria para Roma sem paradas e sem escalas, e até mesmo sem naufrágios. Mas tudo isso nós sabemos que não aconteceu. Talvez no plano perfeito do apóstolo Paulo, ele pensou que iria como homem livre e liberto para evangelizar, para testemunhar de Jesus da mesma maneira que ele fez em Jerusalém. Mas não é isso que acontece. Paulo não chega liberto, não chega livre, muito pelo contrário, chega preso e preso algemado, sendo escoltado. Os planos de Paulo são frustrados. Mas os planos de Deus permanecem rigorosamente intactos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E esses planos nós vamos entender ao longo da mensagem. Os planos de Deus são planos perfeitos. Mas todos nós sabemos que este homem, então, parte em viagem até Roma.
E antes de partirem, todos nós vimos que Paulo diz que esta viagem seria uma viagem trabalhosa. Isso está no início do capítulo 27. E de que esta viagem, além de ser trabalhosa, eles correriam muitos danos. Danos no navio, danos pessoais, danos a respeito das suas vidas, danos com a carga que era transportada, pois era um navio cargueiro de trigo. E que diz o texto que eles estavam entre 276 tripulantes. Paulo havia avisado, Paulo havia levantado uma placa de advertência, mas diz o texto de que o piloto e o centurião não deram ouvidos a Paulo, a um homem de Deus. Então estes homens seguiram viagem, e no meio da viagem nós vemos que o mar era revolto, o vento era impetuoso. Estes homens estavam correndo certo e sério grau de risco de vida, porque o navio chacoalhava para um lado, para o outro, o navio corria risco de ser despedaçado ao meio e estes homens serem engolidos pelo mar. Quando nós olhamos para esta situação, não encontramos nada de positivo, só encontramos algo negativo. Mas muito diferente, talvez, de cada um de nós. Paulo não é aquele irmão que só vem com pessimismos, com coisas negativas, com palavras negativas. Paulo, diz o texto, que vem trazendo bom ânimo. Paulo diz: bom ânimo, senhores. Nenhum mal nos sucederá, a não ser com o navio. Eu não sei se isso na hora ajudou eles, eu não sei se está fazendo sentido para nós, talvez não fez sentido para os homens, os 276 tripulantes que estavam ali, pois como pode nós seremos poupados e o navio não, se estamos dentro do navio? O fato é que Paulo continua dizendo: nesta mesma noite um anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, apareceu para mim e disse: não temas, Paulo. Não temas, porque importa, Paulo, que você vá até César, testemunhe até César, e todos os que estão contigo, Paulo, pela graça de Deus, serão poupados. Por isso, senhores, bom ânimo, são as palavras de Paulo. Então Paulo está animando os tripulantes em uma situação o qual talvez eles não encontram saída. Talvez o qual eu e você olhamos o cenário e não encontramos também nada de positivo. Mas Paulo está encorajando. Da sua boca não está saindo palavras de maldição, mas sim palavras de edificação. Da sua boca não está saindo pessimismo, mas da sua boca está saindo confiança no Deus vivo. Amém. Este é o apóstolo Paulo. Um homem de Deus que demonstra um caráter de Deus. Homem e mulheres de Deus que eu e você precisamos ser, que tenham o caráter do nosso Senhor. Então Paulo continua. Eles estão no navio, o navio chacoalha. Estes homens então passam a ficar com medo, temerosos, porque o navio chacoalhava e o medo destes homens, o texto diz, era que eles batessem em algum lugar rochoso e o navio partisse o meio. E é neste momento que nós vimos semana passada. É neste momento que Deus forja homens de oração. Homens então passam a orar. Talvez muitos tripulantes que estavam ali não conheciam o Senhor, não eram crentes, não eram convertidos, mas o testemunho de Paulo é uma pregação do Evangelho. Então estes homens passam a orar para que o dia amanheça, que chegue um novo dia e que estes homens cheguem vivos. Mas continua o texto, dizendo que estes homens estavam passando fome. Eles não conseguiam comer, pois o navio balançava para um lado, para o outro,
e diz o texto que esses homens estavam com fome 14 dias. E Paulo, então, assume o controle da tripulação. Neste momento, some o piloto, some o centurião, e o homem de Deus, Paulo, assume o controle. E diz então que Paulo pega um pão, parte esse pão, no meio do naufrágio, no meio da tribulação, no meio da tempestade, e dá graças a Deus. O que isso fala conosco? O que pode ser aplicado na nossa vida? Eu não sei se eu ou você estamos passando por um naufrágio, por uma tribulação, por algum problema que tem tirado o seu sono. O fato é que no meio do naufrágio, no meio da tribulação, no meio da tempestade, Paulo dá graças a Deus. Paulo não é aquele que espera tudo passar, tudo ficar bonito, tudo ficar tranquilo, para aí sim começar a dar graças a Deus. Porque Paulo entende que na tribulação, no naufrágio, na tempestade é o momento de você dar graças a Deus, porque é esse Deus que vai te tirar do naufrágio, da tempestade e da tribulação. Não espere passar o naufrágio para começar a dar graças a Deus. É na tribulação, é na situação em qual você não encontra saída, que você precisa se voltar ao seu Deus e dar graças a Ele por tudo. Paulo então dá graças a Deus no meio do naufrágio, na tribulação. E neste momento então, Paulo alerta novamente eles de que eles fizeram uma péssima escolha de viajar no inverno, de que eles não deveriam ter viajado. Nós vimos que Paulo anima estes homens. Paulo está a caminho de Roma, era o destino de Paulo. Paulo não sabia a forma que iria chegar até esse destino. Vimos que os seus planos foram frustrados, mas os planos de Deus permaneceram intactos. Quando nós abrimos a carta aos Romanos, o qual faremos no ano que vem, ali nós vemos, do início ao fim da carta aos Romanos, qual é o objetivo de Paulo de ir a Roma e depois de ser levado à Espanha. O fato é que no navio acontece um grande problema. Os soldados que ali estavam, então, decidem matar todos os que estavam no barco. Toda a tripulação com medo de que os tripulantes, os presos que ali estavam, fugissem. Então entra o centurião, e o centurião não permite, temendo a vida de Paulo, então decide de que aqueles que soubessem nadar, pulassem e fossem a nado até a terra que eles já haviam avistado. Então estes homens vão a nado, e aqueles que não soubessem nadar, então pulassem e se agarrassem em madeiras e em destroços do navio. Então esses homens vão a nado, e diz o texto que todos, e todos é sem exceção, e nada foge desse todo, todos foram salvos. Então estes homens chegaram em terra, chegaram a uma ilha, o qual nós entraremos agora no texto que nós lemos, no capítulo 28, verso 1, o qual diz no verso 1 de que ao estes homens chegar em terra, em uma ilha, estes homens então olham, percebem, fazem uma conferência do lugar para ver qual era o lugar que eles estavam. E diz o texto que eles estavam na ilha de Malta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o verso 2. O verso 2 diz o seguinte: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havia bárbaros ali naquela ilha. Eles moravam ali na ilha de Malta. Provavelmente esses bárbaros são os fenícios, que colonizaram a ilha de Malta. E esses bárbaros que ali estavam
Diz o texto que trataram com singularidade e humanidade estes homens. Então eu quero que você, eu e todos nós analisamos o contexto destes homens. Todos nós sabemos que era inverno. O frio era rigoroso. Estes homens sofreram um naufrágio. Estavam presos, provavelmente com algemas no pulso, acorrentados. Estes homens vieram a nado e no inverno a água do mar provavelmente estava muito gelada. A roupa desses homens estavam molhadas. Esses homens provavelmente tinham fome, porque partiram um único pão entre 276 tripulantes, sendo que tinham ficado 14 dias sem comer. E para piorar ainda a situação, diz que caiu uma chuva, e chuva essa que iria impossibilitar que as suas roupas secassem. Então, o que eu chamo a sua atenção é a atitude e a ação desses bárbaros, que de bárbaros não tem nada. Porque a palavra bárbaros aqui no original grego é a palavra barbaroi, que significa aqueles que não falam o idioma grego. Bárbaros aqui não são bárbaros que cometem barbáries, selvagens, não. A própria atitude e ação demonstra que esses homens não eram bárbaros. Esses homens têm uma ação e uma atitude que deixa muito cristão no chinelo. Lembrando que esses bárbaros não são cristãos. Não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador porque o evangelista está chegando agora na ilha de Malta. Agora eles vão ter a oportunidade de escutar o Senhor, mas a ação destes homens e a atitude desses homens talvez seja uma atitude e ação melhor do que muitos de nós. Que talvez olharíamos esses homens como presos, algemados e julgaríamos. Talvez olharíamos a roupa desses homens e diríamos: não falo com essas pessoas. Talvez olharíamos o lugar que eles saíram, que eles estavam, e julgaríamos o lugar e não iríamos falar com essas pessoas. Porque há muita religiosidade dentro de nós ainda. Mas os bárbaros não fazem isso, e não são cristãos, e não conhecem o Senhor. Então qual é a ação que esses homens têm? Eles acendem uma grande fogueira para aquecer esses homens. Então esses homens ali estão sendo aquecidos pelo amor demonstrado por esses bárbaros que não os conheciam. Por isso, eu preciso fazer uma pergunta para você, para mim, para todos nós essa noite. Será que eu e você também temos acendido fogueiras de encorajamento às pessoas? Será que nós temos acendido fogueiras de estender a mão ao próximo sem pré-julgamentos? Ou será que eu e você, ao invés de aquecermos os irmãos, somos aqueles que temos jogado balde de água fria nos irmãos? Ao invés de acendermos fogueira de encorajamento, jogamos balde de água fria. E deixamos aqueles que estão talvez passando o inverno mais rigoroso de suas vidas, molhados, com frio, por uma crítica, talvez com uma palavra torpe, uma palavra que não traz edificação. Vamos fazer uma análise deste ano que está acabando. Será que da nossa boca saiu mais palavras de edificação ou palavras da carne? Temos encorajado ou desencorajado os irmãos? Temos aquecido os irmãos ou jogado baldes de água fria? O que fizemos neste ano? Quem nós fomos? Será que ano que vem seremos os mesmos? Será que eu serei o mesmo?
Nós, amados irmãos, precisamos nos distinguir dos demais. Note comigo o verso 3. O verso 3 nos apresenta um homem, que dentre 276 homens, ele se distingue dos demais. Quem é esse homem? Paulo. E no que ele se distingue dos demais? Dentre 276 homens, Paulo sai em busca de gravetos para não permitir que o fogo acabe e o calor da fogueira se apague. É o único homem que sai procurando gravetos. O que isso fala conosco? Eu não sei o que você ou eu viemos fazer aqui essa noite. Eu não sei o que nós fazemos aqui finais de semana após finais de semana. O fato é que estamos aqui para buscarmos gravetos, para não permitir que a fogueira, que o fogo do Espírito Santo se apague nas nossas vidas. A cada reunião que nós estamos aqui é um pegar de gravetos, para não permitir que o fogo se acabe. Mas talvez eu e você podemos vir aqui achando que aqui é um encontro social, em qual eu vou encontrar os irmãos, e de fato vamos encontrar, e estamos aqui para conversar. Se você pensa isso, sinto lhe dizer, está pensando errado. Aqui estamos para ganharmos mais do Senhor. Aqui estamos para pegar gravetos e sermos aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Aqui estamos para adorarmos o nosso Senhor, porque é Ele que deve ter a primazia. Se a nossa prioridade tem sido outras coisas, estamos no lugar errado. Paulo é aquele que se distingue dos demais, buscando gravetos. Todos nós precisamos buscar gravetos na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, para que o fogo não se apague das nossas vidas. Mas então Paulo sai, vai buscar gravetos. E diz o texto que ao buscar os gravetos, Paulo retorna com os gravetos em mão, se aproxima da fogueira, derruba alguns gravetos ali, porém o calor da fogueira faz com que uma víbora, uma cobra, uma serpente, então prenda na mão do apóstolo Paulo. E então eu peço para que toda a igreja leia para mim os versos 4 até o verso 6, por favor. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na fogueira, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil do fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, sem nenhum mal sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então nós vemos que os bárbaros que ali estavam, ao ver que a víbora prende na mão do apóstolo Paulo, estes homens percebem, muito provavelmente, pela ação que eles tiveram, viram que o apóstolo Paulo foi picado pela cobra, pela víbora. E ao ver este fato, estes homens concluem e têm um parecer e rotulam Paulo de ser um assassino. Este homem é um assassino. Foi salvo no mar, mas a justiça não vai permitir que este homem viva. O que então eles pensaram que iria acontecer com o apóstolo Paulo? Esse homem vai inchar, vai cair, vai morrer. Estes homens conheciam o território, eles eram de lá.
Estes homens provavelmente conheciam a espécie das cobras ali e sabiam que alguém que é picado, de fato incha, cai e morre. Então, passado alguns tempos, esse pessoal, esses bárbaros, observando o apóstolo Paulo, percebem que nada acontece com Paulo. Que esse homem não incha, que esse homem não cai e que esse homem não morre. Então diz o texto que ao ver este grandioso fato, eles mudam de parecer acerca do apóstolo Paulo, daquilo que eles rotularam Paulo, sendo ele assassino. Então eles dizem, olha, ele não é mais assassino. Este homem é um Deus. De fato, Paulo não era um assassino. Foi assassino no seu passado. Agora não é mais. Ele é um cristão que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o sangue do Cordeiro na cruz o perdoou dos seus pecados, do passado, do presente e do futuro, assim como cada um de nós. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eles julgaram ele sendo assassino. Agora não é assassino, é Deus. De fato, Paulo não é Deus, mas de fato Paulo é filho do Deus Altíssimo. Então, nada acontece com Paulo. Deus cura Paulo. Deus permite que nada aconteça com Paulo, para que Paulo agora seja instrumento de Deus para levar a cura ao pai de um homem que era o principal da ilha, chamado Públio. Verso 7. Deus cura o Paulo para que ele seja instrumento de cura. Vamos ler o verso 7? Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Aqui nós vemos que Deus cura o apóstolo Paulo para que ele seja instrumento de Deus para curar o pai de Públio. Públio era o principal da ilha. O que isso significa? Públio provavelmente era o prefeito da ilha. Era o homem mais influente, que tinha o cargo mais alto da ilha. Então Paulo vai até o pai de Públio e ele, sendo apóstolo legítimo pelas Escrituras, vai até o pai de Públio, impõe as mãos, ora sobre o pai de Públio e cura o pai de Públio. Então este homem foi curado agora. Mas o texto diz que Paulo fez outras curas na ilha de Malta. Mais pessoas enfermas foram curadas. E agora eu e você entendemos o propósito perfeito de Deus na vida de Paulo. Os planos de Paulo foram frustrados. Glória a Deus. Os planos de Deus permaneceram rigorosamente intactos. Glória a Deus. Porque agora, nos planos perfeitos de Deus, o maior missionário e evangelista, que é o maior suplantador de igrejas do Novo Testamento, foi até a ilha de Malta para curar pessoas, para testemunhar a pessoas, para mostrar o caráter de um homem de Deus e que mais pessoas fossem convertidas para a glória de Deus Pai. Aqui nós enxergamos o propósito de Deus. O que é este propósito maravilhoso de Deus comparado a uma viagem que não tem escalas? O que é esse propósito de pessoas mudarem a sua rota de uma perdição total e serem guiadas ao Senhor e serem salvas para uma viagem sem naufrágios? Não é nada. Por isso nós vemos que os planos de Deus são perfeitos. Então Paulo cura outras pessoas ali na ilha de Malta. E o verso 10 diz que os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário.
Diz então que agora eles nos distinguiram com muitas honrarias. Paulo foi honrado ali. O caráter de Paulo, o testemunho de Paulo, distinguiu ele dos demais. Então as pessoas ali os trataram de maneira boa e deram a estes homens tudo aquilo que era necessário para que eles conseguissem prosseguir a viagem. O verso 11 então nos apresenta o tempo que o apóstolo Paulo ficou na ilha de Malta. Diz o verso 11, a cabo de 3 meses. 3 meses o apóstolo Paulo, que sofreu um naufrágio, entrou na ilha de Malta, foi recepcionado pelos bárbaros com uma fogueira. Este homem ficou 3 meses ali. Provavelmente evangelizando, mostrando o caráter do homem de Deus, se distinguindo dos demais, levando pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo, provavelmente fazendo que pessoas fossem salvas para a glória do nosso Deus. E continua o verso 11: embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Agora estes homens trocaram de navio. Antes eles estavam num navio que foi despedaçado por conta do naufrágio. Agora havia um navio que invernara, ou seja, estava esperando o inverno passar, porque todos sabemos o inverno naquela época não era período de viagem. Paulo já havia alertado no início, antes do naufrágio, isso por 2 vezes. Então, o navio estava parado, o navio alexandrino, que invernara, ou seja, esperando o inverno passar. Então, esses 3 meses, o inverno provavelmente passou, é hora agora sim de viagem. É período de viagem. E nesse navio alexandrino tinha emblema de Dióscuros. O que é isso? Dióscuros é emblema de divindades pagãs, divindades o qual os marinheiros acreditavam. Então, nos navios era comum ter emblema desses deuses pagãos. E esses deuses Dióscuros eram 2 deuses, conhecidos por Castor e Pollux. Segundo a religião pagã, eles eram filhos de Júpiter e de Leda. Então havia 2 emblemas de 2 deuses ali neste navio, que eram deuses dos marinheiros. Então estes homens seguem viagem. Verso 12. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Siracusa é uma ilha no sul da Itália, na Sicília. E diz, verso 13, donde, bordejando, eles estavam viajando pelas bordas, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Verso 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. No verso 14 nós vemos que havia irmãos ali naquela cidade. E estes irmãos rogaram que eles ficassem 7 dias. Provavelmente tendo comunhão, provavelmente Paulo estava relatando o naufrágio, aquilo que Deus fez da cura do pai de Públio, daqueles bárbaros, a receptividade dos bárbaros, daquilo que Deus fez, de que muitos podem ter se convertido ali naquela ilha. Verso 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, são outros irmãos aqui, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e a 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. E aqui eu destaco algo importante para todos nós. A importância dos irmãos. A importância do corpo de Cristo. Porque diz o texto que Paulo se sentiu mais animado. Alguém que se sente mais animado,
é alguém que provavelmente estava um pouco desanimado. Mostrando para cada um de nós que, independente de cargo eclesiástico, se você é presbítero, se você é diácono, se você é membro, não existem homens fortes. Paulo, ele é apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo, por um momento da sua vida, se sentiu desanimado. E Paulo, por um momento da sua vida, precisou escutar coragem. Todos nós, independente de cargo ou posição, somos ovelhas também, que precisamos ser pastoreados, que precisamos de bom ânimo, que precisamos escutar coragem. Por isso a importância de congregarmos, por isso a importância de estarmos juntos, por isso a importância de estarmos aqui, pegando nossos gravetos, para que o fogo não se apague. Não deixe o fogo se apagar. Eu chamo sua atenção também a outro ponto. As pessoas ali, os bárbaros, rotularam Paulo de assassino. Chegaram a um parecer: este homem é assassino, foi salvo no mar, a justiça não vai deixar viver. Amados irmãos, aqueles que um dia rotularam você, deram um parecer acerca do seu respeito, terão que mudar o parecer contra você. Deram um parecer contrário a Paulo: este homem é assassino. Agora este homem não é assassino, este homem é um Deus. Paulo era filho do Deus Altíssimo. Mas Paulo demonstrou a estes homens, pelo seu caráter, por ser um homem de Deus, que assassino ele não era. Pela sua piedade, Paulo demonstrou que não era um assassino. O que eu quero dizer para você essa noite: cuide da sua piedade e Deus irá cuidar da sua reputação. Nós, como cristãos, o nosso papel não é sair se defendendo por aí. O nosso papel é andarmos com Deus, é conhecermos o nosso Senhor. Se andamos com Deus, as pessoas irão mudar o parecer a seu respeito. Se você anda com Deus, aquilo que rotularam você vão mudar o parecer a seu respeito. Todavia, se você não tem andado com Deus, a primeira impressão é a que fica: te rotularam certo, o parecer está correto, porque você não tem andado com Deus. Terceiro ponto que eu destaco para os irmãos: eu não sei se você está passando por um naufrágio, por uma tempestade, por um problema, algo tem tirado o seu sono. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Você sabe. Talvez a ilha do seu naufrágio seja o lugar da sua oportunidade. Nós vemos que Paulo foi levado à ilha de Malta, talvez sem entender a princípio, mas naquela ilha, Deus fez da crise a oportunidade deste homem pregar, deste homem testemunhar, deste homem mostrar o seu caráter de Deus. Deste naufrágio, Deus usou o apóstolo Paulo para mostrar para todos nós e para aqueles homens que é nas tribulações e tempestades que devemos dar graças a Deus. Deus mostrou nesta ilha o caráter de um homem de Deus e de um homem que se distingue dos demais. Na ilha do seu naufrágio, faça a sua oportunidade de se achegar mais no seu Senhor, de se aproximar mais a Deus, de conhecê-lo mais intimamente.
para que as pessoas vejam Deus em você. E as pessoas, consequentemente, mudarão o parecer a seu respeito. Amém. Somente aqueles que andam com Deus e buscam a sua palavra. Eu paro por aqui, entrego a reunião aos irmãos. Os irmãos podem compartilhar em pequenos grupos.